O lado assustador de Jesus que a maioria das pessoas não conhecem. Vou te mostrar em 3 versículos bíblicos que Jesus era um cara bem durão com o povo. Antes de começar o vídeo, deixa o like e deixa um comentário. Eu adoro ler o comentário de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Bora pro vídeo! Em João, capítulo 6, versículo 60, inicia com Jesus fazendo o famoso milagre da multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. Ali havia muitas pessoas que estavam acompanhando Jesus porque tinham visto os milagres que ele tinha realizado, curado enfermos e tantos outros milagres. E agora elas haviam consumido desse pão que ele tinha multiplicado e elas multiplicou os seguidores de Jesus. E a gente avançando um pouco, ele vai dizendo para essas pessoas que elas não têm que buscar ele por causa do pão que ele multiplica, e sim pela vida eterna que ele tem a oferecer. Mas ao falar isso, ele explana isso com duras palavras, dizendo ao povo que eles buscavam o reino da terra, mas era para buscar o reino dos céus. E ao final dele falar isso, a gente pula para o capítulo 60 de João. Agora vamos ler João capítulo 6, versículo 60, que diz: Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram, dizendo: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é que dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele. E sabia também quem ia traí-lo. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: será que vocês também querem ir embora? A dureza de Jesus não era contra o indivíduo em si, a pessoa em si, mas era contra um comportamento que aquela pessoa praticava. Porque muitos daqueles que estavam ali seguiam Jesus apenas pelo que ele tinha a oferecer e não pelo que ele era. Para fazer uma pré-seleção e filtrar quem iria dar fruto, frutificar, ele fez este questionamento e falou duro dessa forma. Tanto é que o final do versículo termina com ele dizendo aos 12 discípulos, só ficou os 12, e ele perguntou: vocês também querem me abandonar? Então vemos que a dureza das palavras que ele falou foi dura para o ouvido das pessoas que queriam ouvir aquilo que elas somente queriam e não o que elas precisavam. Jesus não dizia o que a pessoa queria ouvir, ele dizia o que ela precisava ouvir. Isso é muito diferente. Jesus, depois de fazer o milagre da água em vinho, ele foi com seus discípulos ao templo de Jerusalém. Chegando lá, ele viu uma cena que deixou ele perplexo. Tamanha foi a abominação que ele viu que Jesus, o pai da inteligência emocional, o senhor das emoções, perdeu a paciência. Você pode imaginar isso? Tamanha foi a indignação dele contra a hipocrisia daquele povo que eu vou ler para você o versículo. Em João, capítulo 2, versículo 15, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. Eles fizeram do templo de Deus um comércio. Virou uma 24 de março de São Paulo, um Brás. Ele desceu a corda sem dó nas costas do povo. Veja bem, a hipocrisia fez Jesus perder a paciência e agredir as pessoas. Então, o que aprendemos com isso? Temos que ter cuidado com o fingimento, demonstrar uma coisa e ser outra. Nem Jesus tolera isso.
Tanto é que ele agrediu as pessoas. Chegou a um ponto extremo de fazer isso. Para ajudar esse canal, deixa o like e faz o seu comentário. Você concorda com o que eu tô falando? E se inscreve no canal também, pra gente estar junto. Olha como as pessoas confundem a personalidade de Jesus e não enxergam o lado justo dele. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro, foi julgado, as pessoas humilharam ele, fizeram o que queriam. Mas na segunda vinda, ele virá como um leão e virá julgar as nações. Ele não irá tolerar o pecado, a falta de arrependimento e aqueles que não querem abandonar o pecado. Vou ler um versículo para que você fique situado nisso que eu estou falando para você. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18, diz: ao anjo da igreja de Tiátira, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa, que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Meus amigos, vocês viram que versículo forte? O próprio Jesus, o Filho de Deus, está falando que vai matar alguém. Primeiro, ele vai enviar doenças para colocar de cama os seguidores de Jezabel. Depois ele virá e ele mesmo matará os seguidores dessa mulher. Tamanha a intolerância que ele tem com esse tipo de prática. Então, esse é o lado de Jesus que as pessoas realmente não conhecem. Jesus, ele é amoroso, ele é bondoso, ele não nega misericórdia a quem o procura, mas também nele mora a justiça. Ele é a luz. Então, o pecado, as trevas tem que se submeter a ele, mas aquele que não abandona o pecado, não abandona a prática, a velha prática, vai ser realmente julgado por ele. Aqui ele diz em Apocalipse, não sou eu quem estou dizendo, a própria palavra está dizendo isso, que ele vai julgar cada um conforme as próprias obras. Então, nada melhor do que a gente fazer um exame de consciência em nós mesmos e saber aquilo que tem desagradado ao Senhor, aquilo que não tem trago alegria ao nosso Deus e Pai, para que no dia do encontro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, a gente seja encontrado sem adultério, sem imoralidade, com as nossas vestes limpas, com o nosso coração puro para recebê-lo. Se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like e compartilhar esse vídeo, porque existem mais pessoas que precisam receber esta mensagem. Beijo de luz no seu coração.